Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo, vou estar apresentando para vocês uma videoaula sobre introdução à probabilidade. O cronograma de aula. Nosso cronograma de aula será o seguinte: o que é a probabilidade, a análise combinatória, a história por trás da probabilidade, por que foi criada a probabilidade, alguns exercícios para a gente poder fixar a ideia e algumas curiosidades sobre o tema que eu consegui encontrar em alguns sites. Perfeito. Primeiro tópico, vamos abordar o que é a probabilidade. A probabilidade nada mais é do que a chance de algo acontecer, da gente conseguir observar algo acontecendo. Por exemplo, qual a chance de chover hoje? Qual a chance do meu celular cair enquanto eu estou gravando essa videoaula porque ele está bambo? Vamos calcular isso através de operações numéricas. Mas, basicamente, a probabilidade seria o número de eventos favoráveis a acontecer, o que a gente quer observar que aconteça, referente ao número total de eventos que são possíveis acontecer, que a gente também pode ignorar, querer ignorar. Por exemplo, estou jogando uma moeda, eu quero observar quando ela dá cara, mas todos os meus eventos engloba também o coroa, correto? Alguns termos que a gente pode observar nisso é o espaço amostral e o evento, que são feitos para definir isso. O espaço amostral seria todo o meu espaço. Tudo que pode acontecer na situação do meu experimento está englobado dentro do meu espaço amostral. Perfeito? Ele é representado pela letra ômega do grego, ou um S, dependendo das operações que você estiver olhando, ou livros didáticos. O espaço amostral nada mais é, então, do que, por exemplo, nesses dois dados que temos aqui na tela. Nesses dois dados, o nosso espaço amostral seria todas as faces de ambos os dados, porque ambos estão envolvidos no experimento. Então, seriam 12 faces o nosso espaço amostral, e um evento, por exemplo, seria a combinação desses resultados. No caso, eu posso obter ali o 1 e o 4. Esse é um evento. Posso ter outro evento, o 3 e o 5, o 2 e o 6, e por aí vai. Tem vários eventos, porém, tem um número favorável de situações que eu quero observar referente ao número total. Perfeito? Vamos continuar e vamos ver um pouquinho mais dessa ideia. Bom, para a gente conseguir calcular realmente a probabilidade de algo acontecer, a gente tem que levar em consideração que existem eventos dependentes e eventos independentes. Um evento dependente, por exemplo, desses baldes, seria eu retirar uma bolinha de dentro desse balde e depois retirar outra bolinha. Elas estão saindo do mesmo espaço amostral, então eu estou alterando o ambiente. Uma bolinha está dependendo da outra em sua probabilidade. Como vocês podem ver, tem várias cores. E se eu tirar uma amarela? Eu diminuí a chance de tirar uma próxima amarela. Certo? Eventos independentes. Vamos pegar o exemplo de dois baldes. Dois baldes com a mesma quantidade de bolinhas das mesmas cores. Se eu remover uma bolinha de um balde e remover de outro balde logo em seguida, uma bolinha não vai estar afetando a outra bolinha. Perfeito? Então isso seria um evento independente. No nosso cotidiano, vocês pensam e observam mais eventos independentes ou dependentes? Temos a presença maior de eventos dependentes. Por quê? Tudo que a gente vai englobar, tudo que a gente vai englobar na nossa análise, requer dependência de outra coisa. A chuva não ocorre apenas pela presença de água, ocorre também por situações climáticas, calor, frio, tudo engloba para que ocorra a chuva. Então são eventos dependentes que estão ocorrendo para você prever a chance de chover. Bom, entrando agora na análise combinatória. O que nós temos da análise combinatória? A análise combinatória ela é associada a um processo de contagem. Por que contagem? A gente quer pegar todos os caminhos, todas as combinações existentes e propor um número para ela, uma quantidade de combinações. Por isso, análise combinatória. Vamos observar, analisar todas as combinações possíveis dentro de um espaço amostral. Perfeito? Vamos para esse exemplo que eu coloquei na tela. De A para B para C, existem quantos caminhos possíveis nessa situação? Vocês conseguem observar que esse é um problema simples. Temos aqui o caminho 1 e o caminho 3. Caminho 1, caminho 4. Caminho 1, caminho 5. Depois, passando pelo 2, repetimos toda a segunda etapa. Perfeito?
certo? Você já consegue observar que, quando pegamos a primeira etapa e multiplicamos pela quantidade de caminhos disponíveis na segunda etapa, conseguimos obter a quantidade total de caminhos que podemos utilizar, certo? Mas esse é um problema simples de se ver. Imaginem mais combinações. Visualizem 3 opções de hambúrguer, 2 de bebida, 4 de sobremesa. Você teria que multiplicar cada uma dessas etapas para obter esse resultado, certo? Porém, existem combinações, análises que precisamos fazer, que acabam sendo muito mais complicadas. Para isso, foi desenvolvida ferramentas, equações que podemos utilizar para facilitar essa nossa análise. Como, por exemplo, o arranjo simples. Quando temos combinações que não importam a ordem, utilizamos combinação simples. Quando precisamos se importar com a ordem, por exemplo, se essa tampinha seguida de uma borracha for diferente de uma borracha seguida de uma tampinha, precisamos utilizar o arranjo simples. O arranjo simples, o qual tem a equação baseada em n fatorial sobre n menos p fatorial. N é a quantidade total de elementos. P é a quantidade de eventos que a gente quer observar. Perfeito? Vai ficar mais claro com os próximos exemplos. Permutação simples é todo arranjo de n elementos andando de n em n. Mas, Paulo, o que isso significa? Basicamente, você vai estar com o número total de elementos e esses elementos vão se cruzar todos entre si. Você não está querendo analisar 2 situações ou 2 eventos. Você quer analisar todos os eventos possíveis dentro do seu espaço amostral. Combinação simples é quando não importa a ordem. Mas voltando ao exemplo da tampinha e da borracha. Se uma tampinha e uma borracha for a mesma coisa que uma borracha e uma tampinha, logo a ordem não importa. Se a ordem não importa, não utilizamos arranjo simples, utilizamos combinação simples, que tem uma fórmula um pouco diferente. Vocês veem ali que eu adicionei um p fatorial. Perfeito? Vamos prosseguir então para alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. O arranjo simples. Quantos números naturais de 4 algarismos distintos podem ser formados usando-se os algarismos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Um pouco mais difícil da gente conseguir raciocinar isso utilizando aquela primeira figura, né? Tentar observar cada um dos caminhos, contar ou pegar número de etapas. Não está claro etapas dentro do nosso problema. Então utilizamos o arranjo simples. Por que o arranjo simples? Vocês conseguem observar que uma combinação, por exemplo, de 2, 3, 4 é diferente de uma combinação de 4, 3, 2? Isso dá pra gente um número diferente. 234 é diferente de 432. Perfeito? Bom, substituindo aqui na nossa fórmula, temos então o número total de elementos, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 elementos ao todo. E queremos observar então uma combinação de 4 números. Peço perdão, no meu exemplo eu utilizei 3. Mas queremos uma combinação de 4 números. Então 2.345, 5.432. Perfeito? Continuando. Vamos pegar então esses 2 números, os 4 elementos que queremos observar, e substituir no P. 8 fatorial sobre 4 fatorial, abrimos o fatorial. Essa é uma operação muito interessante. Por quê? A manipulação que a gente utiliza no fatorial, ela é intrigante, porque um 8 fatorial pode ser também um 8 vezes 7 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial também equivale a 8 fatorial. E o exemplo também que está na nossa tela. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial é equivalente a 8 fatorial. Por que utilizamos isso? É muito mais fácil de calcular quando cortamos esses 4 fatorial. Eliminamos ele da equação e ficamos apenas com 4 números para realizar a multiplicação. Certo, você pode pensar em multiplicar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ou você pode utilizar essa fórmula. Por quê? Vamos supor que você vai usar um problema que vai ter 1000 elementos. 1000 fatorial para você multiplicar número por número vai dar um belo trabalho, né? Imagina você no meio de uma prova tendo que fazer isso. Então, utilizamos essa manipulação com os fatoriais. Perfeito? Vemos aqui a resolução do nosso problema.
Passando para o próximo problema, temos o seguinte, um exemplo de permutação simples. Lembra lá atrás que eu falei que utilizamos o número total de elementos e andamos em cada um desses elementos, queremos todas as combinações possíveis dentro de um agrupamento, dentro de um espaço amostral? Bom, para isso, podemos utilizar o exemplo de anagramas. Anagramas são todas as combinações que conseguimos fazer com uma palavra. Então, pegamos o exemplo aqui. Determine quantos anagramas podem haver na palavra Brasil. A palavra Brasil possui 6 letras, correto? Então, um dos anagramas que a gente consegue observar é olhando ao contrário. Lizarbe. Certo? Mas imagina ter que fazer isso letra por letra, com uma palavra um pouco maior. Muito trabalho. Então usamos a permutação simples, que é uma ferramenta que estamos utilizando para andar de n em n. Queremos todas as combinações no espaço amostral. Então P vai ser igual ao fatorial de 6. Simples, né? Exatamente, muito simples. Como podemos observar na nossa transformação. Quando substituímos o P por n, igual a gente fez lá atrás com o 4, 8 menos 4, se a gente quer andar de n em n, a gente vai ter que andar em todos os elementos. Então, n menos n. 0 fatorial, ele equivale a 1. Então, na nossa equação, resta apenas o nosso n fatorial. Perfeito? Vamos prosseguir. Combinação simples. O que é a combinação simples? Tenta relembrar um pouquinho lá atrás, quando eu falei. Lembrou? A combinação simples é quando não importa a ordem. Se não importar a ordem, no exemplo da borracha, não importou a ordem que eles estão, é a mesma função? Perfeito. Vamos utilizar a combinação simples. Como prêmio pelo grande sucesso de rede Omnia, os funcionários participarão de um sorteio em que os vencedores serão contemplados com uma viagem de férias em um cruzeiro pelo litoral do Nordeste brasileiro, com tudo pago. Sabendo que 2 funcionários serão sorteados e que participarão do sorteio 15 colaboradores, quantos são os resultados possíveis nesse sorteio? Vamos lá, tenta observar. Importa a ordem que vai ser sorteado? Não vai voltar para dentro da caixinha do sorteio o nome da pessoa, então não importa a ordem que a pessoa vai ser sorteada. Vamos lá, então se fulano for sorteado e depois o cicrano, ou cicrano for sorteado e depois o fulano, mesma coisa. Observamos isso, vamos utilizar a combinação simples. A fórmula da combinação simples, como a gente havia já visualizado lá atrás, seria n fatorial, que é o número total de elementos. Então, quantos elementos temos? Quantos colaboradores temos? Nosso espaço amostral, então, é de 15. Temos que selecionar 2 funcionários, então vamos colocar aqui 2 funcionários, 15 menos 2, realizando novamente aquela boa manipulação com o fatorial. Conseguimos anular 13 fatorial com 13 fatorial, o que economiza muito tempo da nossa conta. 15 vezes 14 dividido por 2. 105 combinações possíveis de acontecer dentro desse sorteio. Muito bom, não é mesmo? Vamos agora um pouco para a história do estudo probabilístico. Por que a humanidade pensou em inventar a probabilidade? Pensou em calcular o porquê que aquilo aconteceria, onde aconteceria? Será que foi para evitar tomar chuva? Será que foi para descobrir quantas vezes o cachorro dele caga no dia? Na verdade, foi devido a apostas. O estudo da probabilidade começou para as pessoas não perderem dinheiro em casas de apostas. Entender quantas... Um jogo de baralho, por exemplo, no 21, entender quantas cartas é possível sair para que eu forme 21. Conforme vai saindo cada uma das cartas, qual a chance agora de eu continuar com 21? Será que eu devo aumentar a aposta? Será que eu devo reduzir? Por causa desses questionamentos, foi criada a probabilidade. Então, a probabilidade não surgiu como um pretexto grandioso na humanidade, mas veio a ser algo que utilizamos todos os dias da nossa vida. Os responsáveis por começar esse estudo nessa época que ainda só pensava em casas de aposta foram os italianos Pacioli, Cardano e Tartaglia, nascidos no século XVI. No século XVI. Agora, os matemáticos que realmente trabalharam no estudo da probabilidade, como conhecemos hoje em dia,
são alguns nomes que ouvimos muito dentro do ramo da engenharia. Pascal, Fermat, Bernoulli, Laplace, Gauss e Poisson, certo? Eles foram os responsáveis por sintetizar equações que levaram à probabilidade que a gente conhece hoje. Pacioli, Cardano e Tartaglia estavam estudando para ganhar dinheiro, certo? Então não endeuse esses caras, por favor. Alguns exercícios para fixação que eu vou passar para vocês são simples, não são difíceis, certo? É só para fixar a ideia. Dentro dos exercícios, eu tenho preferência de, em vez de ter todas as equações prontas, vamos fazer juntos no Paint. Perfeito? Esse é o problema, certo? Então, o que atende o nosso problema é 2, 4 e 6. Isso são os eventos que queremos observar, eventos favoráveis. Lembram lá da equação? Então, vamos colocar aqui, ó, letra A. Eventos que queremos observar são, ao todo, 3. Então, colocamos aqui. Quanto é o nosso espaço amostral? Quantas faces existem nesse único dado que estamos utilizando? 6. Perfeito. Então, simplificação simples aqui, dividindo ambas as partes por 3, conseguimos obter 1/2. Perfeito? Certo. Então, 50%, 50%. 3 faces pares, 3 faces ímpares. Certo. Letra B. Um número menor que 3, ou seja, nosso B, eventos que queremos observar, vai ser 1 e 2. Não existe face 0 num dado. Perfeito. Então vamos continuar. Quantos eventos favoráveis queremos observar? 2. Perfeito. Então 2 sobre o número total de faces, que continua sendo 6. Excelente. Podemos dividir ambas as partes aqui por 2 e observar 1/3. Excelente. Vamos continuar. Letra C. O número 6, ou seja, apenas uma face do nosso dado, é o que queremos observar. No meu caso, então, o que queremos observar? Sobre o número total de eventos. A letra D é interessante. Me responda. Um número maior que 6 num dado de 6 lados. Qual a probabilidade de eu observar isso, se eu jogar um dado? 0, né? Não existe a face. Então, 0% de chance. É impossível observarmos um número maior que 6 em um único dado. Bom, continuando aqui no slide, temos mais 2 exercícios de fixação. Vou continuar os 2 já pelo Paint, certo? 2 bolas são retiradas simultaneamente de uma urna. Qual é a probabilidade de que ambas sejam vermelhas? Excelente, vamos lá. Simultaneamente. O que quer dizer simultaneamente? Que eu estou tirando ao mesmo tempo ambas as bolas de dentro de uma única urna. Então, eu estou removendo a primeira, é como se eu removesse a primeira, olhasse para ela, colocasse fora da urna, pegasse outra, observasse e removesse da urna. Qual a probabilidade de eu fizer isso e as 2 bolinhas que saírem serem vermelhas? Para isso, temos que a primeira bolinha, existe uma chance de 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolas vermelhas em 10 bolas dentro da urna. Logo, a primeira bolinha tem 60% de chance de sair vermelho, certo? A partir do momento que eu removo, lembrando que eu quero tirar uma vermelha e vermelha, logo esse e utilizaremos como multiplicação. Qual a chance agora da segunda bola ser vermelha? Lembrando, removemos uma vermelha, então existem 5 bolas vermelhas dentro dessa urna. Um total de 9 bolas, porque já removemos uma. Logo, temos que 6 vezes 5 é 30. 10 vezes 9, 90. Temos a chance disso ocorrer em 1/3.
Perfeito? Próxima questão vai ser um pouco diferente. Observando essa situação, vocês diriam que o que acabou de ocorrer foi dependente ou independente? Se eu removi uma bola, depois removi outra e a probabilidade dessa outra bolinha se alterou devido àquela que eu removi, quer dizer que foram dependentes. Perfeito? Vamos para uma situação independente agora. Duas bolas são retiradas sucessivamente, uma após a outra, e com reposição. Se temos reposição, quer dizer que o número total de bolinhas não se alterou. Certo? Perfeito. Então, a probabilidade da primeira bola se mantém, que foi 6 décimos, e a probabilidade da segunda vai ser a mesma que a primeira. Por quê? Porque colocamos de volta essa bolinha dentro da urna, possibilitando ter exatamente a mesma quantidade, as mesmas características do nosso problema inicial, do nosso experimento inicial. Perfeito? Então, quando não alteramos nenhuma característica do nosso experimento, não tornamos elas dependentes. Se mantém independente. Perfeito? Então, repetimos aqui 6 décimos. Aqui temos 36 sobre 100. Que é um pouco a mais do que o nosso problema inicial. Certo? Bom, vamos continuar aqui com nossos slides. Algumas curiosidades sobre o tema que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Vocês sabiam que tem como você passar no Enem sem saber nenhuma questão? Exatamente. A probabilidade disso acontecer é 1 a cada 65 septilhões. Como fizemos esse cálculo? Vou te explicar. Observe uma questão do Enem. Letra A, B, C, D e E. Temos 5 alternativas dentro de uma questão. Em uma questão, a chance de acertarmos é 1, que está correto, em 5, que é o que nós temos. Perfeito, então 1/5 é a chance da gente acertar uma questão. Quantas questões tem o Enem por completo, contando a parte de matemática e de português? 180. Então, pegamos a probabilidade de uma questão, que é independente da segunda questão, e multiplicamos todas elas em sequência. 1/5 multiplicado 180 vezes. Dá essa pequena porcentagem que vocês estão observando aqui. Então, sim, para você que não acreditava que você pode passar no Enem sem saber nenhuma questão, tá aí a sua chance. Sem contar a sua redação, né? Claro, você não pode zerar. E eu agradeço muito por ter assistido até aqui.